Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Código de conduta ética, tá? Esse código aqui da Ambima, ele foi criado para orientar a atuação de profissionais certificados e não só os profissionais certificados, mas também os candidatos às certificações, ou seja, aquelas pessoas que ainda estão estudando para conseguir tirar a sua certificação, garantindo que o mercado financeiro ele opere de forma íntegra e transparente. Então, quando a gente fala de um código de conduta, o que a gente espera encontrar nesse código? A gente espera encontrar ali algumas normas que vão ditar como é que vai ser o comportamento das pessoas em um determinado ambiente. Aqui a gente está falando do Código de Conduta Ética da Ambima, e a gente já sabe então que quem vai ter que observar isso são os profissionais certificados e aqueles que são candidatos às certificações. E o que eles vão ter que olhar para esse código aqui? Ele vai definir padrões de comportamento que devem ser seguidos para preservar a confiança dos investidores e assegurar que os profissionais eles atuem com responsabilidade e também compromisso com as normas estabelecidas. Tudo isso, então, né, tudo que a gente vai falar sobre o código de conduta, se resume à confiança dos investidores, para que eles tenham a certeza ali de que os profissionais que estão realizando o seu atendimento, de que estão ali ofertando produtos, que eles sigam esses padrões de comportamento que visam, é claro, estabelecer esse ambiente de confiança. Então, o objetivo principal aqui do código é reforçar a importância da ética e da conformidade na execução das atividades do mercado de capitais, prevenindo práticas que possam comprometer a sua credibilidade. Tá? Então, reforçar a importância da ética e da conformidade. Além disso, tá, até o final de 2025, isso é importante, o código ele só tem um caráter educativo, então ele vai trazer ali padrões de comportamentos que são esperados, mas ele não vai trazer penalidades até o final de 2025. Então, esse tempo vai ser necessário ali para que os profissionais eles se adaptem às diretrizes e aí, a partir disso, daí a Ambima ela diz que vão poder existir penalidades, porque eu estou tendo aqui um comportamento que é esperado, né? Eu vou estar ditando isso no código. Se o profissional ele não seguir, ele está descumprindo as normas e é de se esperar que exista algum tipo de penalidade, mas essa penalidade, então, só depois ali do final de 2025. Em relação à aplicação, isso a gente já sabe, né? É quem deseja obter a certificação, que é aquela pessoa que está estudando para a certificação, e também quem já é certificado, que é aquela pessoa que já conseguiu conquistar a sua CPA 10, 20, CEA, incluindo aquelas pessoas que foram dispensadas do exame por terem ali certificados por equivalência, né? Que é uma opção. O código, ele estabelece 9 princípios éticos que devem nortear a atuação dos profissionais certificados. Esses princípios, eles garantem que o mercado financeiro opere com transparência, sempre prezando ali pelas informações que estão sendo passadas para deixar o cliente informado para ele tomar uma decisão, e respeito às normas, protegendo sempre interesses dos investidores e fortalecendo a confiança no setor. E aí é importante, né, que a gente estude aqui quais são esses 9 princípios éticos. Então vamos lá. Primeiro, tá? Ele é aquele que tem mais a ver com o código de conduta. Ele é o comportamento ético. O profissional ele deve manter uma reputação íntegra, evitando práticas que possam prejudicar os investidores, o mercado financeiro, a Ambima ou ainda as suas instituições associadas. Então aqui, um dos princípios é esse de comportamento ético e é da pessoa, do profissional, seja ele certificado ou candidato à certificação, de manter uma reputação íntegra. Então não pode, por exemplo, colar quando for fazer o exame da CPA 10, CPA 20, porque é uma pessoa candidata, né, à certificação e ela não está agindo ali de uma maneira que ela tem uma reputação íntegra. Só estou dando um exemplo aqui. Boa fé e transparência. É essencial atuar com clareza, lealdade e diligência, sempre priorizando os interesses dos clientes e investidores, né? Trazer sempre essa ideia de transparência, de dar as informações necessárias. Responsabilidade. Aqui é importante, tá? O profissional ele deve assumir responsabilidade por suas ações, evitando negligência e garantindo a prudência
na condução de suas atividades. Então, se ele fez algo de errado, né, assume a culpa, assume a sua responsabilidade. É isso que diz esse princípio aqui ético que está lá no código. Em relação à conformidade, esse é mais tranquilo, todas as normas da Anbima e as regulamentações vigentes devem ser seguidas rigorosamente, porque se existe a norma, é para ela ser seguida, né? Não é para ficar ali apenas exposta. As instituições aqui, ó, no cumprimento das obrigações, as instituições devem ser, ou melhor, né, as atividades devem ser exercidas com o mesmo cuidado e atenção que qualquer pessoa prudente empregaria na administração de seus próprios negócios. Isso a gente vê bastante quando a gente estuda os códigos da Anbima, né, de autorregulação. A gente vê que a pessoa ela tem que tratar ali dos recursos financeiros do seu cliente como se fossem dela. Aqui de uma maneira mais generalista, né, que ela vai cuidar, vai dar atenção com a mesma atenção que ela empregaria na administração de seus próprios negócios, mas geral aqui não falando só de recursos financeiros, que é justamente, né, para não fazer algo para uma pessoa que ela não faria para ela mesma. E sempre pensando na proteção dos investidores. Atualização técnica, outro princípio aqui. O conhecimento ele deve ser constantemente aprimorado, até por isso que a gente tem as atualizações nas certificações, acompanhando as mudanças do mercado financeiro e das regulamentações. Honestidade e equidade. A atuação profissional ela deve ser pautada pelos mais altos padrões de integridade e justiça, garantindo a confiança dos investidores. Independência e imparcialidade. Conflitos de interesse, eles têm que ser evitados, né, que são aquelas situações onde, por exemplo, existe um interesse pessoal da pessoa que conflita com o interesse da instituição onde ela trabalha. Então tem que evitar esse tipo de situação, né? Não pode acontecer o conflito de interesse. Garantindo transparência tanto na relação com as instituições empregadoras quanto com os clientes. E sigilo das informações confidenciais. O profissional ele tem que manter a confidencialidade das informações obtidas em sua atuação, protegendo dados sensíveis de investidores e do mercado. Bom, aí aqui a gente tem algumas regras que são específicas para as pessoas candidatas, que vão fazer a certificação, elas ainda não têm. Para garantir que o processo de certificação ele seja justo e confiável, a Anbima ela estabelece um conjunto de regras que devem ser seguidas por todas as pessoas candidatas. Essas diretrizes aqui, elas não apenas asseguram a lisura dos exames, né, que tudo que está acontecendo ali de forma pautada ali pela equidade, pela honestidade, mas também preparam os futuros profissionais para uma conduta ética desde o início de sua trajetória no mercado financeiro. Até porque se a pessoa ela vem aqui e ela, quando ela vai fazer a prova lá dela da CPA, ela está com uma cola, por exemplo, né, se ela já está não sendo íntegra ali no momento de fazer a certificação, então imagina quando ela estiver lá dentro da instituição financeira. Então a Anbima ela entende que garantindo essa lisura aqui nos processos, nos exames de certificação, isso já vai fazer com que a pessoa ela tenha uma conduta ética desde o primeiro momento dela, pensando aí na trajetória no mercado financeiro. E aí quais são essas regras então para as pessoas candidatas? Uma conduta honesta e íntegra, tá? Então, agir aqui de maneira ética durante todo o processo, evitando qualquer comportamento fraudulento, enganoso ou desonesto. Proibição de vantagens indevidas, nenhuma forma de benefício, presente ou compensação pode ser oferecida, solicitada ou aceita com o intuito de obter vantagens ilícitas no exame, né? Tem lá as pessoas que estão cuidando do ambiente de exame e a pessoa que vai fazer a prova, ela oferece algum tipo de vantagem para poder receber a resposta de uma questão de prova ou poder colar no tempo. Não pode, tá? O uso de dispositivos eletrônicos de comunicação é estritamente proibido durante a realização das provas. Então não pode usar celular quando estiver fazendo a prova. Identificação legítima. Cada candidato deve realizar o exame em seu próprio nome. Não posso eu fazer por fulano, sem assumir identidade falsa ou permitir que outra pessoa faça a prova em seu lugar. Sigilo das avaliações. O conteúdo das provas deve ser mantido em total confidencialidade, sendo vedada qualquer forma de divulgação ou compartilhamento das questões e também, ou melhor, né, das respostas e também das questões. Então, a pessoa que fez a prova não pode sair contando para outras pessoas quais são as questões que ela resolveu durante a prova, né, porque isso também facilitaria o processo de certificação de uma outra pessoa. Uso adequado da certificação. Apenas após a obtenção do certificado que a pessoa vai poder efetivamente utilizar esse certificado. Quem ainda não foi aprovado ou possui certificação vencida, ela não pode se apresentar como um profissional certificado. Respeito às normas e aos demais candidatos, então, comportamento durante os exames deve ser pautado pelo respeito,
as regras e aos outros participantes, reforçando o ambiente de avaliação justo e disciplinado. E daí aqui agora a gente tem as regras para os profissionais que já são certificados. Então olha só, após a obtenção da certificação, os profissionais eles passam a ter uma responsabilidade ainda maior com a conduta ética e a conformidade com as normas do mercado financeiro. A Anbima ela estabelece regras gerais de conduta que devem ser seguidas, garantindo que a atuação dos certificados seja sempre alinhada com os princípios de integridade, transparência e compromisso com os investidores, tá? Então, após a obtenção da certificação aqui, existe essa responsabilidade ainda maior com a conduta ética. Quais são as regras que a gente tem para os profissionais que já conquistaram a sua certificação? Aí, reforçando, tá? Compromisso, né, com a ética e a transparência. A atuação ela deve ser pautada pela honestidade, evitando qualquer conduta fraudulenta, enganosa ou desonesta, que possa comprometer a credibilidade do mercado. Respeito às normas e regulamentações. Então tem que seguir tudo que está lá na Anbima, né? Todos os códigos da Anbima lá que ditam como é que vai ser o comportamento também dos funcionários dentro ali do ambiente da instituição financeira. Isso tem que ser seguido, não só as da Anbima, mas também a dos órgãos reguladores, né? Então CVM, Bacen, pelo edital de certificação, garantindo o cumprimento das exigências legais e normativas, proteção da própria reputação e da integridade da Anbima. Então, a imagem profissional deve ser preservada com responsabilidade, evitando qualquer prática que possa prejudicar sua credibilidade ou da instituição certificadora, tá? Então, aqui a gente está pensando na Anbima. Então, já que a pessoa ela é certificada da Anbima, ela transmite a imagem da Anbima, então ela não pode fazer nada que prejudique a imagem da Anbima também. Prevenção e gestão de conflitos de interesse, sempre que houver potenciais conflitos, que é aquela situação, né, onde a pessoa pode ganhar algum tipo de vantagem individual e isso pode, daqui a pouco, configurar um conflito de interesse com a instituição. Então, sempre que houver esses potenciais conflitos, o profissional ele deve agir de forma transparente e buscar aqui soluções adequadas para evitar prejuízos ao mercado, à Anbima e, principalmente, né, aos investidores. Atuação responsável e prudente, profissional certificado deve garantir que as suas atividades não comprometam a integridade dos mercados financeiros e de capitais, evitando práticas que possam gerar impactos negativos para os seus participantes, né? Então aqui a gente está pensando na imagem do mercado como um todo. E proibição de vantagens indevidas. É vedado, proibido, oferecer, solicitar ou aceitar qualquer tipo de benefício, presente ou compensação que possa comprometer a sua imparcialidade e integridade profissional. Como isso, né? A pessoa está lá na instituição financeira e está atendendo uma empresa e essa empresa oferece algum tipo de brinde, algum tipo de presente para receber uma taxa de juros que é mais acessível ou um investimento que vai ter uma remuneração melhor. Isso configura aqui, é claro, um ato de corrupção, onde a pessoa está recebendo algum tipo de vantagem indevida. E isso não pode acontecer, tá? Então, proibição de vantagens indevidas. E ainda a gente tem aqui algumas regras em relação aos profissionais, especificamente profissionais certificados, mas certificados na CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Porque a Anbima ela tem outras certificações também. E então, em relação especificamente a essas certificações, vamos lá. Além de seguirem as regras gerais de conduta estabelecidas pela Anbima, que foram aquelas que a gente acabou de ver, os profissionais CPA 10, 20 e CEA possuem deveres específicos que refletem a natureza de suas atividades no mercado financeiro. Como responsáveis pelo atendimento a investidores e pela orientação sobre produtos e serviços financeiros, é isso que eles vão fazer, né? Atendimento a investidores e também orientação sobre produtos e serviços. Esses profissionais, por conta disso, desempenham um papel essencial na proteção dos interesses dos clientes e na manutenção da transparência nas relações comerciais. E aí existem algumas regras aqui específicas para esse pessoal, então. Primeiro, né, algo que a gente estuda bastante, o suitability, que trata aqui da adequação do produto ao perfil do investidor. Né, eu tenho o perfil do produto, tenho o perfil do cliente, e aí eu tenho que fazer essa adequação. Essa prática chama de suitability. Então, antes de recomendar qualquer produto ou serviço, o profissional ele vai verificar se existe essa compatibilidade entre os perfis. Uma comunicação clara e objetiva, trazer todas as informações ali para o investidor para ele tomar aquilo que a gente chama de decisão informada, né? Porque ele está ciente dos riscos envolvidos e ainda assim, né, ciente disso, ele vai tomar a decisão dele, se ele vai investir ou se ele não vai investir. Por exemplo, tá? Isso também tem a ver aqui com a transparência. Uma comunicação clara e objetiva é quando eu consigo passar essas informações de uma maneira que a pessoa entenda. E transparência é o ato de eu passar essas informações. Respeito à livre concorrência.
A atuação ela tem que ser pautada pelos princípios da livre negociação e da ética concorrencial. Tá? Então, a gente tem todo o mercado que está competindo, e aí eu tenho que ter respeito à livre concorrência. Práticas desleais, tem que evitar essas práticas desleais que possam comprometer com a confiança no mercado. E responsabilidade ao fornecer informações, tá? O profissional, ele deve evitar fazer previsões sem embasamento técnico, né? Falar que determinado investimento, com base no que ele acha, vai ter tal rentabilidade no período. Não, não pode fazer previsões sem embasamento técnico e jamais prometer rentabilidade ou resultados futuros, uma vez que todo investimento, ele em alguma medida, maior ou menor, ele envolve sim riscos, tá? Então, para os profissionais que são certificados e especificamente na 10, na 20, na CEA, a gente tem que ter esse cuidado aqui, porque a gente vai estar falando sobre o atendimento e a orientação de produtos investidores.